A plataforma de streaming Quibi foi lançada em abril de 2020. Em 2 dias de lançamento, ela já tinha 900 mil downloads. Ao final de 2 meses, já eram quase 4,7 milhões de downloads e 1,7 milhões de usuários pagantes. Parecia ser o lançamento do século, mas em menos de 6 meses, essa startup fechou as portas, queimando mais de $1 bilhão em investimento. Eu sou Gustavo Canova e nesse canal eu falo sobre startups e big techs. Nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história da Quibi e quais foram os principais erros que levaram essa startup ao colapso em 6 meses. A Quibi foi fundada por Jeffrey Katzenberg, um produtor de Hollywood que junto com Steven Spielberg fundou a DreamWorks, a empresa responsável pelo lançamento da franquia Shrek. Além disso, o Jeffrey já tinha sido diretor da Walt Disney por muito tempo e responsável por grandes produções, sucesso de bilheteria, como O Rei Leão, A Bela e a Fera, Sociedade dos Poetas Mortos, Uma Linda Mulher, uma série de produções. Além disso, o Jeffrey foi o responsável pela aquisição da Pixar, a empresa fundada pelo Steve Jobs e que passou a fazer parte do portfólio da Walt Disney. Com todo esse histórico, o Jeffrey parecia ser a pessoa certa para ligar o Vale do Silício a Hollywood. Logo que a Quibi foi fundada, o Jeffrey trouxe para trabalhar com ele, para ser uma das cofundadoras da empresa, a Meg Whitman, que já tinha passado pela HP, pelo eBay e por outras companhias do Vale do Silício e com um histórico impecável de profissionalismo em empresas de tecnologia. O time parecia ser o time ideal para tocar esse negócio, tanto é que eles já no mesmo ano captaram $1 bilhão de empresas como Warner Bros., Walt Disney, MGM Studios, Sony Pictures e outras companhias de Hollywood que apostaram que essa ideia seria o futuro das produções hollywoodianas. Bom, o histórico desses empreendedores deixa claro como eles conseguiram convencer muitos investidores a colocar na mão deles quase $2 bilhões. Eles tinham know-how, eles tinham experiência e eles já tinham feito coisas no passado. A hora que eles mostraram a ideia deles para os investidores, eles conseguiram levantar facilmente $1,7 bilhões. Mas qual era a ideia da Quibi? A Quibi surgiu para oferecer conteúdo autoral nativo mobile. Então ela não era mais uma plataforma de streaming como é a Netflix, por exemplo. A Quibi focou em produzir conteúdo enquadrado especificamente para a tela do celular. Então, para a gente entender melhor, pense no cinema quando ele surgiu, né? Telas grandes, gigantes, e as produções permitiam que se tivessem um certo tipo de enquadramento, porque a tela era muito grande. Já quando migra para a TV, a tela é quadrada. Ao invés de ela ser horizontal, como é a tela do cinema, ela é quadrada e ela é pequena, para ter uma experiência de mais ou menos 2 metros, 3 metros de distância da TV. Então, as produções para a TV, elas sempre têm um enquadramento diferente daquelas para os cinemas. E aí, quando vem os smartphones, a Netflix e outras companhias reembalam os conteúdos produzidos para o cinema e para a TV para você ver numa tela onde você tem uma experiência completamente diferente, tendo o rosto ali a 30, 40 centímetros da tela. E esse conteúdo que não foi produzido exclusivamente implica numa certa experiência nesse formato. Aí o Jeffrey veio para resolver isso, ele preferiu produzir exclusivamente para o formato do smartphone. Além disso, ele mirava outro público. Ele mirava o público de pessoas que têm muito pouco tempo, que têm pequenos intervalos durante o dia. Então pensa num motorista de aplicativo. Ele, enquanto espera um próximo cliente chegar, ele fica 5 ou 10 minutos esperando. E esse tempo é o suficiente para ele assistir o episódio de uma série. Então, ao invés dele produzir uma série com diversos episódios de 40 minutos, como é a Netflix, ele produz episódios de 5 ou 10 minutos, assim como shows, assim como filmes, assim como uma série de outros conteúdos, ele tinha esse perfil. Essa era a aposta dele, e essa aposta veio baseada no entendimento de que o TikTok estava crescendo porque ele produzia conteúdo nativo mobile. Então o Jeffrey olhou para essa ferramenta e viu que os usuários produziam ali conteúdo nativo mobile para o TikTok, e isso poderia potencializar à medida que ele trouxesse a produção original com o conceito de Hollywood, com toda a grana e as megas produções que Hollywood faz. Então, literalmente, o Jeffrey investiu $1 bilhão comprando conteúdo de Hollywood, comprando roteiros que já tinham sido criados e adaptando esses formatos para
o cinema para a experiência ali no smartphone. Eu vou compartilhar aqui algumas imagens do que a Quibi fez, de alguns filmes que eles fez e das celebridades aí que eles trouxeram, né? Eles investiram muito dinheiro mesmo. Eles fizeram um lançamento simultâneo quando criaram a plataforma de mais de 50 shows. E alguns shows tinham um custo de $100 mil por minuto. Aí vocês têm uma ideia de como foi a produção do conteúdo pela Quibi. E um dos principais erros apontados pelos produtores de Hollywood é que a Quibi comprava qualquer conteúdo. Então, se você é um roteirista que foi rejeitado por 4 ou 5 companhias, foi rejeitado pela Netflix, foi rejeitado pela Prime, enfim, por outras empresas aí de streaming ou do cinema, o conteúdo que você tinha, você readaptava o formato dele e vendia para a Quibi, porque a Quibi comprava. Inclusive, tem relatos de pessoas que foram rejeitadas com o mesmo conteúdo por 4 ou 5 diretores em reuniões diferentes, até que um dos diretores apostasse e comprasse aquele conteúdo. Então, uma das críticas que fizeram ao lançamento é que ele comprava qualquer coisa que tivesse ali disponível e no formato mobile. E algumas produções feitas pela Quibi ganharam prêmios Emmys, foram mais de 10 prêmios Emmys. Mas é lógico, se você investir $1 bilhão em conteúdo e não ganhar nenhum prêmio, aí tem alguma coisa errada. A Quibi tinha tanto dinheiro em caixa que até mesmo Steve Blank, o criador do método Customer Development, utilizado para criar startups, utilizado para descobrir mercados, ele chegou a duvidar de que se o seu método era realmente necessário para uma companhia com tanto dinheiro em caixa. O tempo mostrou que era, porque em 6 meses ela veio à falência sem encontrar o seu mercado, né? Então, o Customer Development tem como objetivo ajudar o empreendedor a encontrar o Product Market Fit, o encaixe do produto com o mercado, e a Quibi essencialmente não encontrou e não conseguiu viabilizar o negócio. Eu particularmente acredito que esse é um mercado que exista, talvez ele não seja um mercado tão grande quanto o Jeffrey via e com uma penetração tão rápida. Ele poderia ter toda a experiência de Hollywood em criar conteúdo para as massas, porém ele tentou criar conteúdo de massa para públicos específicos. E aí parece que houve alguma confusão de estratégias. A principal desculpa que eles deram para o negócio ter falido é a pandemia. O Jeffrey disse que as pessoas se isolaram em casas, então o formato 10 minutos não era mais atraente para esses públicos. Deve ter um fundo de verdade, porém não é a única explicação para você falir com 1,7 bilhões de dólares. É possível que as pessoas tivessem mudado um pouco ou mudado temporariamente o comportamento, mas uma empresa que captou quase 2 bilhões de dólares, você poderia ter caixa para atravessar esse período e redescobrir novas formas de vender para esses públicos ou de se conectar, de se relacionar com eles. Então, esse é uma explicação razoável, mas não é a única explicação. E, de fato, eles cometeram alguns outros erros que são apontados aí pela indústria. Dá uma olhada nessa entrevista aqui da Bloomberg, onde o Jeffrey basicamente fala o que todo empreendedor iniciante fala quando vai na primeira banca, no primeiro pitch para investidores. The market is there. There are 2 billion people who are watching an hour of short-form content on the go every day around the globe. If we go out and capture literally 2%, 3% of that addressable audience, we will have one of the great blockbuster businesses of all time. Essa é a principal falácia que todo investidor profissional corre quando ele vê um empreendedor falando, porque ele não diz como que ele vai conquistar esse mercado e ele não diz por que essas pessoas devem consumir o produto dele. Mas esse argumento dele revela uma certa confusão sobre as estratégias e talvez até uma arrogância de que ele tinha certeza de como vender conteúdo para essas pessoas. Para ele, só o dinheiro era necessário e todo empreendedor sabe que não é o dinheiro que faz uma startup. O que faz uma startup é descobrir um problema e resolver esse problema dentro de um mercado onde as pessoas estejam dispostas a pagar pela resolução daquele problema. E essa era a principal informação que o Jeffrey deveria trazer, talvez trouxe para os seus investidores e convenceu eles, mas nessa entrevista não fica claro e parece que ele está reproduzindo uma falácia comum do empreendedor mais inexperiente. Outro erro apontado pelo mercado foi que a plataforma não permitia interação com outras redes sociais. Então você não poderia compartilhar a série que você estava assistindo, não poderia mesmo tirar um print da tela do celular
e compartilhar no seu Instagram, por exemplo, porque isso a plataforma não permitia. Então o conteúdo não permitiu outras pessoas se engajarem e você ir atrás do que seus amigos estão vendo para também ver. Essa foi uma decisão errada que depois eles tentaram corrigir. Quando o Jeffrey desistiu desse negócio, eles publicaram uma carta falando que o principal problema do insucesso da companhia foi a pandemia. Para ele, as pessoas mudaram o comportamento e essa mudança de comportamento tornou o produto irrelevante dentro de um novo contexto, de um novo cenário. Porém, outras plataformas cresceram nesse mesmo período e, além disso, se fosse só um problema de pandemia, com mais dinheiro em caixa, ele teria esperado a pandemia acabar. A gente sabe que uma hora vai acabar, então ele, com uma nova captação de valores, ele conseguiria manter aquele conteúdo dele no ar, conseguiria manter a empresa por mais um período. Quando a pandemia acabasse, a empresa poderia vir a dar lucro. E para um histórico dele, talvez não fosse tão difícil de captar mais $1 bilhão, por exemplo. Então talvez não tenha sido só isso, ele desistiu tendo em vista os dados que ele tinha lá. Um dos dados que a gente sabe é que apenas 8% das pessoas que fizeram o download e colocaram o cartão de crédito, apenas 8% delas começaram a pagar após o período gratuito. Então ele talvez tenha algumas outras informações que mostraram que ele de fato não tinha um mercado consolidado, o mercado não estava maduro para o produto dele. Eu particularmente vejo também um insucesso foi porque ele tinha experiência em produzir conteúdo para o cinema, para um mercado que já existe, né? E produtos não completamente novos, né? Produtos com um enredo novo, com algum tipo de inovação, mas não completamente novos. E aí ele vem empreender num negócio onde ele tem um mercado novo, ele não tem certeza de que se o mercado existe, e ele vem lançar um produto novo. Então ele tem duas variáveis ali de incerteza muito grande. Produto novo em mercado novo. E a carreira dele foi baseada em produto novo em mercado existente. Então o mercado do cinema sempre existiu, mas ele trazia uma produção nova com uma inovação de conteúdo, uma inovação de design gráfico, enfim, uma série de inovações para o mercado que já existia. Ele só precisava captar a demanda para o produto dele. E aí com a Quibi não, ele veio com um produto novo em um mercado novo e tentou replicar as mesmas estratégias de mercados onde já existem, né? Ele tentou utilizar a estratégia de Hollywood para criar uma startup num cenário completamente novo. E isso também não deu certo. Mas a Quibi produziu muito conteúdo. Hoje o Jeffrey e a Meg estão tentando vender para outras companhias esses conteúdos para talvez eles devolverem um pouco mais de recurso para os investidores. De qualquer forma, a gente vai ver essas produções em outras plataformas de streaming, porque o contrato com os produtores previa exclusividade de apenas 2 anos, então se eles não conseguirem vender, esses conteúdos de alguma forma vão para o mercado. Já o aplicativo é uma incógnita. Quem vocês acham que pode comprar esse aplicativo? O Google, a Amazon, o Snapchat ou alguma TV querendo entrar no mercado mobile? Deixe seu comentário aqui, diga quem você acha que pode comprar essa tecnologia desenvolvida pela Quibi e aproveite para deixar o seu like e enviar esse vídeo no seu grupo aí de empreendedores. Se gostaram, voltem aqui que vai ter novas produções, novos vídeos para a gente entender mais sobre tecnologia e negócios. Um abraço!